Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte desta emissão. Daqui a pouco teremos a rúbrica Artes de Lijange. Ficamos agora com o convidado de Luís Guita. Reportagem. Deve concluir que você tem fadado. Após nós dois. As festas é feita na medida pequeno tempo pichinho. Nós dois é a única mulher que cata ali para enfeitar a festa de mortes. Fala para bo. Depois de uma temporada em Portugal, no Teatro Nacional de São João, no Porto, e outra no Centro Cultural de Mindelo, em Cabo Verde, o espetáculo Castro Crioula vai continuar a digressão por palcos cabo-verdianos. A partir do dia 3 de julho, está em cena no auditório da Assembleia Nacional na Praia. Em Castro Crioula é revisitada uma das obras pioneiras da tragédia clássica em Portugal, à luz da atualidade cabo-verdiana. Adaptada pelo dramaturgo Kaplan Neves e encenada por Nuno Cardoso, o diretor artístico do Teatro Nacional de São João, A Castro de António Ferreira, sobre o drama de amor de Dom Pedro e Inês de Castro, dá origem a uma relação homoafetiva entre duas mulheres, Petra e Castro. Kaplan Neves, o que é que existe na Castro de António Ferreira que o levou a procurar uma revisita inspirada na atualidade cabo-verdiana? Uma resposta mais precisa a esta questão carece de devida contextualização. Não escolhi o texto, fui escolhido para trabalhar com o texto. Mas isso, é claro, não retira a pertinência à questão. A revisita a este texto é necessária porque aborda questões atuais, intemporais, urgentes, nomeadamente a questão das liberdades civis e sociais, num mundo que retoma os laços com o conservadorismo dos costumes e ideias relacionadas à democracia e às liberdades civis que já haviam entrado praticamente para o âmbito do senso comum, voltam agora a ser questionadas. Num tempo em que o contexto pandémico que atravessamos voltou a colocar em evidência a eterna luta entre a liberdade individual e a autoridade coletiva, a relação entre quem governa e quem é governado. Tudo isto, se formos ver, são temas que o texto de António Ferreira põe em evidência e são tão pertinentes agora como foram quando o texto foi escrito. E como é que foi o processo de adaptação? O processo de adaptação insere-se dentro daquilo que em Cabo Verde se convencionou a partir da matriz teatral associada ao trabalho desenvolvido por João Branco e a companhia do CCP, denominar de criolização cênica. A criolização cênica compreende um processo de apropriação livre de textos da dramaturgia universal, reescrevendo-os à luz das idiosincrasias de um Cabo Verde de hoje. Em Castro Crioula procuramos mais do que meramente partir daquilo que é universal na obra de Ferreira, identificar pontos de encontro entre o texto do classicismo português e especificidades locais de Cabo Verde. A analogia encontramos-la na organização e estrutura interna dos nossos partidos políticos e da relação entre dirigentes políticos, governantes e Estado. No contexto desta tessitura política, as intrigas de corte, as lutas pelo trono e o apelo a razões de Estado para justificar estender as unhas negras do Estado e do palco político sobre a vida privada das pessoas encontram eco no texto clássico de Ferreira. Definido o contexto, tratou-se de identificar o gatilho, o mote para a ilegitimidade da união entre os amantes, que impõe os conflitos que desembocarão na tragédia. Este gatilho encontramo-lo na relação homoafetiva entre os protagonistas. Em Castro Crioula, a pertença e legitimidade da união entre duas pessoas é representada por uma relação homoafetiva. Por que esta opção? Porque esta é ainda em Cabo Verde uma questão onde as escolhas privadas dos indivíduos estão sujeitos ao terrível ónus dos estereótipos sociais e possui, portanto, a força de escândalo equiparável à situação de Inês e Pedro no texto original. E embora os direitos à autodeterminação sexual e das sexualidades consideradas desviantes estejam protegidas pela nossa Constituição, não estão ainda protegidas pela tirania da sociedade sobre as individualidades. Na nossa adaptação crioula, Dom Afonso IV cede lugar a uma mulher, a Senhora Presidente, que é forçada a uma decisão, a decisão de autorizar a morte de Castro, não porque acredita na sua justiça, mas porque o peso das convenções sociais lhe a converte em mero peão dos preconceitos do povo e da base do partido. Como é que sentiu a reação do público, tanto em Portugal como nos espetáculos que já apresentaram em Cabo Verde? Em ambos os palcos, devo dizer, o retorno foi muito positivo. Em parte porque as questões que tocam comunicam transversalmente,
E porque a encenação é muito rica e competente e porque os atores e atrizes se entregaram a esta narrativa com uma intensidade e entrega imensas. Mas o texto é muito imbuído de idiosincrasias linguísticas e referências locais muito nossas, que permite naturalmente uma identificação aqui em Cabo Verde que não poderia encontrar em Portugal e em qualquer outro lugar. Para quem ainda não viu a peça e só vai ver na praia, o que é que pode esperar? Os espectadores de Santiago poderão esperar uma experiência teatral intensa, provocadora, visualmente bela e que convida a reflexões atuais e urgentes sobre estas questões todas que acabamos por aqui referir. É para isso que trabalhamos, foi o retorno que tivemos para quem já assistiu e esperamos que encontre em Santiago um apelo tão grande como tem encontrado nos palcos por onde já passou. Nuno Cardoso, antes do projeto ir para o Teatro Nacional de São João, no Porto, esteve em Cabo Verde. Qual a importância desta viagem? Este projeto tem 2 anos de incubação e apesar de ter surgido, salvo erro, em uma troca de palavras entre o Pedro Sobrado e o Ministro Abrão Vicente em Portugal, de facto teve o seu início em Cabo Verde. Foi em 2019, durante o Mindelact, que fizemos as primeiras audições, que também fizemos as primeiras audições na praia, quando apresentámos aqui o Bela Figura. E ao longo destes 2 anos, muito também por força da situação pandémica, o projeto tem vindo a desenvolver-se modularmente em Cabo Verde durante 3, 4 períodos de curta duração e só depois foi para o Porto. Obviamente que esse período de incubação em Cabo Verde foi importantíssimo, até porque quer eu, quer o Kaplan, quer os atores procurávamos pontos comuns entre um texto clássico português ligado à mitologia portuguesa e a realidade cabo-verdiana. Esse longo período de incubação foi muito importante para que a Castro Crioula tenha surgido com a sua autenticidade, como surgiu no Porto e agora no Mindelo e na praia. Já no Porto, no Teatro Nacional de São João, houve uma residência artística com os atores de Cabo Verde. Quais foram os objetivos e resultados dessa residência? A estadia no Porto foi o corolário do processo de criação. Portanto, ao longo dos diversos módulos de que já referi, foi levantado não só o elenco, como a fábula, como um conjunto de relações dramatúrgicas entre a realidade cabo-verdiana e a peça de António Ferreira. Foi desenvolvido o texto pelo Kaplan Neves e depois no Porto houve uma concentração de esforços e durante cerca de 3 semanas houve a concretização de todo este esforço num espetáculo que é a Castro Crioula. Como foi trabalhar com este grupo de atores não profissionais de Cabo Verde? Foi extraordinário, foi uma lição de humildade para mim, se bem que devo referir que as categorias profissionais e não profissionais, fora de um contexto europeu ou de um contexto em que vejo o teatro profissional e o teatro amador como distintos, são um bocado redutoras. O elenco é um elenco que para mim é profissional, infelizmente não estão criadas condições para que eles possam viver profissionalmente da sua arte. De qualquer forma, a criatividade, a experiência e a alegria em cena destes atores faz deles, por exemplo, uma lição de ética de trabalho e de talento para mim, que me considero um ator profissional. Quais foram os desafios de encenar esta peça? O ser em crioulo foi um desafio? Os desafios desta peça ou deste processo de trabalho foram múltiplos. Antes de mais, sustentá-lo, manter a sua coerência e a sua execuibilidade durante este período trágico para todos nós, de pandemia, que nos levou a constantes readaptações do projeto. Depois, o confronto com o crioulo, com essa outra língua irmã do português, obviamente que foi... Não diria que foi difícil, mas foi excitante por a perplexidade de redescobrir quer a fábula da Castro, quer as suas grandes linhas dramatúrgicas no texto do Kaplan e depois por o ouvir em crioulo e por lentamente tornar essa língua uma língua que me está à flor da pele e que me permitiu depois dirigir os atores e pedir coisas na interpretação e na maneira como dizem o texto.
Portanto, sim, foi uma dificuldade, mas também foi um imenso prazer que resultou na descoberta da minha própria língua. Ouvimos o dramaturgo Kaplan Neves e o encenador Nuno Cardoso, diretor artístico do Teatro Nacional de São João, em Portugal. De Lisboa, Luís Guita, para RFI. É exatamente isso que me de fazer. Mas vou-te recusar esse papel, não é vera? Porque caso contrário, vou estar lá dentro de ensaiar bom melhor sorriso. Não lhe te ensaiar ali fora.